Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Rordan Hair Academy. É sempre um prazer estar com você aqui e compartilhar do meu conhecimento. E hoje nós vamos fazer a transformação da Nath. Mas antes de eu falar sobre a transformação dela, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. E também coloque sugestões de quais transformações você gostaria de ver aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma transformação de cor e corte na Nath e uma coisa muito bacana, nós fizemos uma brincadeira com ela aqui, inclusive esse Reels está no Instagram Rordan Hair. Nós fizemos uma brincadeira aqui com as plaquinhas, tudo, para ela escolher, ela estava vendada e ela escolheu o look, a transformação dela. E hoje eu vou executar um corte nela, que é um corte médio em camadas com linhas horizontais. Então eu vou utilizar linhas horizontais para cortar esse cabelo. É muito importante que a linha de transformação da cor, ela combine com a linha de transformação do corte. Ou seja, não necessariamente eu vou trabalhar linhas horizontais no corte, que eu tenha que trabalhar linhas horizontais na cor. É muito importante que nós observemos essa diferença na hora da combinação das transformações. Por quê? Porque a cor, ela sempre vai evidenciar detalhes do corte. Aqui no caso, nós vamos fazer um corte médio em camadas, então como ele vai ter camadas, como eu evidencio esses detalhes, como eu faço com que as camadas apareçam. Eu vou trabalhar técnicas de cor na diagonal. Esse cabelo, nós vamos trabalhar morena iluminada. Então, corte médio em camadas com uma técnica de morena iluminada. Eu vou iniciar aqui a transformação da Nath pelo corte. É importante a gente iniciar pelo corte, porque muitas vezes nós fazemos a técnica da cor e depois, com o corte, você acaba retirando todo aquele trabalho que você fez. Então, como eu disse para vocês anteriormente, a cor, a técnica da cor, evidencia detalhes do corte. Então é importante que eu corte esse cabelo primeiro. Em especial, esse corte, eu vou iniciar pela parte frontal. Eu vou usar um diagrama que eu não começo pela base. Alguns cortes nós começamos pela base, marcando a base, para depois vir fazendo as camadas e tudo mais. Neste caso, eu vou começar pela parte frontal, ok? Lembrando que a parte do comprimento eu vou preservar, tá? Eu vou tirar o mínimo possível. Vai subir só um pouco esse cabelo, mas o importante aqui é esse movimento com as camadas. Então eu inicio, importante, penteio todo o cabelo para trás, utilizo sempre o espelho como referência, ele vai me apresentar aqui um caimento natural, faço a divisão. Agora nesse momento eu vou encontrar apenas o meu ponto de partida, Então vou fazer meu ponto aqui na parte frontal. Eu tiro aqui no detalhe, em forma de triângulo. Só esse ponto aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou demarcar a altura que eu quero que inicie aqui as camadas. Demarquei. Este ponto vai servir como guia de referência para eu trabalhar todo esse cabelo aqui no topo, tá ok? Então, essa mecha, lembrando, se você quer fazer uma franja, faça depois do corte, ok? Porque se você cortar ele muito curto, lembre-se que você vai subir aqui, vai dar um efeito com muitas camadas, camadas muito curtas. Então, eu fiz o meu ponto aqui, que é esse meu ponto de início, então eu vou subir. Para vocês observarem melhor, eu vou trazer aqui, vou virar um pouquinho aqui para a lateral. O que acontece? Eu faço uma divisão de orelha a orelha
Então eu vou dividir esse ponto e este daqui, ó, em direção à orelha, vou abrir para facilitar, lembrando que quando eu faço o corte de cabelo, eu não posso vir com a tesoura até o final. Por isso que muitas vezes, muitos profissionais, eles cortam o dedo aqui. Eu tenho que usar até a segunda falange dos dedos. E olha como o meu dedo, ele curva, ó. Então eu não posso pegar uma mecha muito larga, a mecha tem que ser no máximo até a segunda falange do dedo. Então, qual é a minha referência? Minha referência é esse ponto de partida aqui. O que eu vou fazer? Eu vou elevar. A Nath, ela tem um cabelo com uma textura mais fina, né? E uma quantidade moderada de cabelo. Então, se eu tiver uma cliente, né, que tenha muito cabelo, aí sim eu subdivido, né, as linhas horizontais aqui, vou pegando camada por camada e vou subindo. Neste caso, eu consigo pegar a lateral toda. Importante utilizar a parte, ó, onde a cerda do pente ela é mais próxima, porque isso traz mais precisão. Então eu venho aqui, ó, eu vou elevar até o centro, vou encontrar o meu ponto aqui de partida, inclino o meu dedo a 45 graus, lembrando que, ó, a ponta do meu dedo está para baixo. 1, 2, 3. Parei. Lembra que eu falei para vocês não ir até o final, ok? Solto essa parte, pego novamente e venho aqui, ó, direcionando para o centro. Cortei essa lateral. Então aqui ele já vai dar um resultado, vocês vão conseguir enxergar melhor nesse ponto. Então eu vou pegar esse cabelo aqui, ó, vou trazer ele todo para cima, ó. Penteio muito bem, trago esse cabelo todo para cima, encontro o meu ponto de partida, ó, e inclusive pego um pouco da mecha que eu já cortei para servir como referência. Importante que eu estou levando de forma triangular aqui, eu estou levando todo para o centro, tá? Então estou trazendo todas as laterais até aquela divisão que eu fiz no centro. Tem alguns cortes, quando eu quero camadas mais demarcadas, que eu posso fazer ele totalmente, né, mecha a mecha com mechas deslocadas. Aqui não, eu fiz um guia fixo bem no centro. Então eu trago aqui, direciono, encontro a minha mecha guia, inclusive o ponto que eu já cortei do outro lado, ele aqui, né? Penteio novamente para ter bastante precisão. Ó, meu dedo ele empurra o pente, assim eu preciso, né? Consigo ter bastante precisão. Achei minha mecha guia, posso descer e ó. Aqui já deu para cortar até o final, porque passou só um pouquinho, né? E assim eu finalizo essa parte da frente, né? Que é a parte frontal, a parte que da orelha para frente. Ó, aqui para vocês observarem melhor, eu criei um ponto fixo aqui e eu trouxe essa lateral toda para o meio e esta também. Então ele cria camadas, quando eu solto, ele sai em forma de leque com camadas leves aqui, ó. Ela vai sobrepondo e fica super leve. Eu poderia fazer a primeira, a segunda e vir cortando mecha a mecha, isso traria camadas mais marcadas, tá ok? Se o objetivo é esse, vocês podem começar dessa forma também. Eu já cortei então a parte aqui, ó, da frente da orelha. Eu vou virar um pouquinho aqui para vocês. Então eu cortei essa parte aqui, né, que é a parte frontal. Agora eu vou fazer a conexão. Fiz essa primeira conexão aqui. Eu vou fazer a segunda conexão, que é esta parte com essa segunda camada. Então eu vou fazer essa segunda conexão. Eu pego aqui, ó, eu vou fazer o lado de lá também para vocês verem muito bem. Trago essa mecha bem penteada até o centro. Ó. Pego a mecha guia aqui, onde eu já cortei, né, onde eu finalizei o meu ponto de corte. Elevo até o centro, inclino, ó, 45 graus,
Percebam que aqui, ó, já vai diminuindo a quantidade de corte. Por quê? Eu estou tirando o peso do cabelo dela aqui e estou preservando o comprimento. Ó. Ok? Cortei esse lado. Aqui eu faço uma linha que caiba também, né? Como eu falei para vocês, das duas falanges, ó. Faço uma divisão aqui. Importante sempre vocês utilizarem o espelho como referência. Que aqui no caso, vocês... a câmera está sendo o meu espelho, né? Então eu venho aqui, ó, penteando muito bem, trazendo essa mecha. Deixando bem dividida. Vou pegar um pouco do cabelo que eu já cortei do lado de cá. E aí, eu venho, ó, penteio muito bem, já tenho minha referência, encaixo meu dedo, ó, elevo, inclino a 45 graus, com a ponta do dedo pra frente aqui, ó, e corto. Tá vendo que a mecha não tá chegando até o final? Então tudo bem. Passou um pouquinho da segunda falange, não tem problema, eu não posso só ir até... E aí eu finalizei esse outro ponto e vamos dar continuidade. Então esse corte, ele inicia aqui, ele vem até esse ponto, eu vou vir mais um ponto aqui e depois mais um aqui atrás. Então, é importante que prestamos atenção bem no ângulo, se o encaixe está sendo feito corretamente. Agora, eu continuo a minha divisão aqui, ok? Ó, continuo a minha divisão. Porém, eu vou tirar a parte de trás. Eu vou virar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Essa parte aqui, eu fiz uma divisão ao meio. Então, esse ponto aqui eu vou subir para fazer a conexão com aquele último ponto de corte e esse lado também. Então, vamos voltar para cá. Aqui. Eu penteio toda a parte de trás para cima. Lembrando que o cabelo da Nath, ele é um cabelo mais fino, então me proporciona, né, essa facilidade de pentear todo o cabelo com precisão, ok? Ó, vou pegar um pouco do ponto que eu cortei e vou unir aqui, levando também para o centro da mesma forma, ó. Então eu vou lá, encontrei, tá vendo que eu quase não tiro o cabelo. Por quê? Eu estou preservando o comprimento. Fiz esse lado, penteio muito bem, né? Volto com o cabelo todo aqui. E agora eu vou retirar essa outra parte aqui de trás. Vou dar a volta aqui para fazer a divisão corretamente para vocês. Ó, faço uma divisão correta, faço aqui, ó, o detalhe no meio, dividir ao meio, penteio, ó, venho, penteio, sempre com muita precisão. Se perceber que o cabelo secou muito, vocês podem molhar novamente, porque ele tem que vir com precisão. Vou pegar minha mecha guia aqui para unir. Elevo. Bem preciso, ó, encontrei meu ponto de corte. Tá vendo que a quantidade é mínima. Não vou até o final, porque essa mecha veio bem, ó. Você tá vendo que o comprimento ele vai caindo. Por quê? Porque eu não vou mexer nesse caso. Depois, por último, eu mexo na base. Penteio novamente, ó. Encontrei aqui e vou cortar nesse ponto. Ok. Esse corte é um diagrama que ele faz bastante sucesso. São camadas que não ficam marcadas, ele dá um movimento para o cabelo, vai dar um destaque muito maior no momento que nós fizermos a cor, né? Que também será uma cor mais sutil, um clareamento bem leve. Detalhe, pessoal, é o seguinte, às vezes a gente fala muito de transformação, e transformar necessariamente não tem que ser radical. Nesse caso, foi uma brincadeira, né? Então aqui, a escolha da transformação veio através das plaquinhas, ela escolheu, estava vendada e tudo mais. E então, assim, necessariamente não precisa ser uma
transformação radical, né? Por isso mesmo que personalizar o visual, né, é isso. Quando nós falamos em personalizar, é respeitar aí, com exceção dessa brincadeira, né? Mas, imagina, se cai no platinado, ia ficar extremamente loira. Vamos fazer aqui o moreno iluminado depois. Partir para a parte de trás agora. Então aqui, ó, faço uma divisão ao meio. E agora eu vou fazer o último ponto de corte aqui com elevação, né? Com essa graduação que eu tenho feito. Então eu venho aqui, divido essa parte de trás. Como eu venho numa sequência, eu também vou direcionar para o meio, tá? Então eu venho aqui, ó, pegar essa lateral. Vou fazer uma posição um pouco diferente, tá, pessoal? O ideal é que ficamos de frente à mecha, ó. Eu tenho que ficar nessa posição, mas senão eu ficaria cobrindo a câmera. Porém, eu vou cortar dessa forma para que vocês vejam o ângulo que eu estou trabalhando. Então, quando eu chego nesse ponto, ó, a minha mão, eu mantenho a mecha e tiro apenas esse excesso, ó. Eu vou conectar o último ponto de corte com o comprimento do cabelo, ó. Então, ó, e assim eu consigo ter essas camadas, né, deste ponto para baixo. Vou fazer o mesmo do outro lado, divido aqui. Importante sempre guardar a tesoura, tá, pessoal, ó, para não ter perigo de pegar tanto na cliente, quanto você não cortar um fio sem querer, né? Então aqui, ó, pego mais uma mecha, pego minha referência, tô pegando toda a lateral, levando para o meio. Ó. Mesma coisa, ó, o movimento que eu vou fazer, sempre para fazer essa conexão aqui, ó. Ok? Então são camadas bem leves. Ah, um detalhe. Aqui, vocês percebam que eu não estou trabalhando com ponta de tesoura. Eu não estou trabalhando desfiando. Eu estou cortando com uma precisão, né? Cortes retos assim. Por quê? Porque ela tem um cabelo fino. E se eu desfiar esse cabelo, ele cria uma desconexão muito grande e fica leve demais o cabelo. E aí ela não vai conseguir ter um encaixe, um formato. Agora, nós vamos para a finalização, que é a base. Agora eu vou fazer o último ponto, né, de corte, que aí eu vou finalizar aqui a base, principalmente a parte frontal, né? Para trabalharmos 0 graus, eu, em hipótese alguma, posso vir aqui, ó, quando eu fazer a base, trazer em cima do ombro. Por quê? Porque eu já criei uma elevação, estou criando uma graduação. Se é 0 graus, eu preciso que ela vire o rosto dela um pouquinho para o lado. Preste atenção se ela não está abaixando. E aí ela com o rosto virado, né? Ela aqui, ó, eu consigo. Eu vou vir desse lado para vocês verem direitinho, ó. Eu tenho que fazer uma conexão tirando esse excesso. Tá vendo? Ó, a tesoura tem que vir aqui, ó, e encaixar, deixa o caimento natural. Eu vou tirar esse excesso de cabelo, que é justamente para fazer a conexão da parte da frente, né, da abertura que eu fiz até o comprimento do cabelo. Tá? Criando, ó, eu deixo ele bem natural, caimento bem natural e venho de leve aqui, ó, retirando. Não trabalho de ponta de tesoura, tá ok? E aí nós vamos fazer o mesmo do outro lado. Vou virar um pouquinho o rosto dela para o outro lado. Trabalho também 0 graus, ó. Deixo aqui, ó, bem encostadinho, ó, o cabelo, ó, caimento. Olha quanto fio sobra aqui, ok? Ó, esses fios que sobram aqui, ó, vou retirar. Fazer a retirada dele aqui, ó, fazer essa limpeza, que é para fazer um encaixe. Pode voltar um pouquinho. E aqui eu faço o encaixe, né, dos dois lados. Então, recapitulando, fiz a abertura, fiz a conexão da parte de cima, trabalhei todo no topo,
novamente para trás e depois trabalhei a parte de trás, né? Então, para dar esse movimento de camadas leve, bem leve, lembrando que o cabelo dela é um cabelo que tem uma textura mais fina. Então, finalizando aqui, é um corte rápido, é um corte super comercial. Antes de eu ir para a parte da cor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe aí com as pessoas e também coloque aqui nos comentários quais transformações que você quer ver, quais são suas dúvidas em relação a corte, em relação à cor. Eu vou ter um prazer de criar conteúdos direcionados para facilitar o seu dia a dia no salão de beleza. Agora chegamos no momento da cor, né? Eu já fiz a divisão, sequei o cabelo dela, fiz a divisão. Muito importante, vocês vão observar na divisão as linhas que eu fiz, justamente para criar um contraste com as linhas que eu fiz do corte. Então vocês lembram que eu fiz o corte, né, com linhas horizontais, é que eu puxei ele todo, mas porém trouxe ele aqui, ó. Se fosse mecha a mecha em linhas horizontais. Agora eu vou trabalhar esse cabelo com linhas diagonais. Por quê? Porque eu preciso cruzar a linha da cor com a linha do corte. Porque se eu fizer exatamente, um exemplo, se eu fizesse a divisão e trabalhasse a cor na horizontal da mesma forma que eu fiz o corte, ia criar uma sobreposição e não ia dar um destaque, principalmente quando ela jogasse o cabelo dela e tudo mais. Então aqui eu fiz uma divisão que eu vou mostrar para vocês. Aqui ela está em forma, né, triangular, vindo até a parte de trás da cabeça. Olha só. Aqui eu distribuo, né? Então imagina aqui, ó, são fatias triangulares até a parte de trás eu dividi ao meio. Ok? Então ele está todo trabalhado dessa forma. Vou iniciar com linhas diagonais, vou começar pela parte de trás, mas muito importante, pessoal, duas coisas. Esse cabelo, como a gente vai trabalhar uma morena iluminada, e o cabelo dela é natural, numa altura 5, o que acontece? Eu não preciso de descoloração, então eu não vou utilizar pó descolorante nesse cabelo. Por quê? A ideia aqui é criar um efeito de luminosidade para criar esse contraste de luz e sombra sutil, né? Então, eu posso utilizar e vou utilizar nesse caso, no lugar do descolorante, uma cor clareadora, né? Um super clareador em creme. Ou seja, algumas marcas têm os 900, outras marcas têm os 99, outras marcas a nomenclatura é 12, né? Eu vou usar aqui uma cor clareadora, tá ok? Então o que ela vai fazer? Ela vai apenas clarear a pigmentação do cabelo dela natural, a melanina natural, de uma forma sutil, tendo um teto, não é que nem o descolorante. Ah, eu vou utilizar um pó descolorante, ele vai ter um clareamento aí, né, até ficar branco. Aqui no caso não. Eu consigo dosar o clareamento desse cabelo. E por que clareadora e não uma cor direta? Vamos supor, Rodan, poxa, você vai trabalhar aí, é um 5, 6, 7, 8. Eu vou chegar num tom 8, por que eu já não uso o 8 direto? E estou usando uma clareadora? Porque a clareadora, ela não tem um fundo de pigmento de contracor. O que seria isso? Um fundo para neutralizar o fundo de clareamento natural dela. Então, dá mais luminosidade para a cor. Se eu pegasse uma 8 natural, que algumas marcas têm fundo mate, outras marcas têm o azul, outras marcas têm o cinza, ele já neutralizaria essa luminosidade. E eu não quero. Neste caso, eu quero que fique um pouco mais luminoso, com pouco contraste, e é isso que eu vou fazer no cabelo dela. Caso você queira um tom um pouco mais neutro,
Aí você pode adicionar os mix, né? Que são aqueles corretores cinza. Então, um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu poderia utilizar uma super clareadora, mais ou menos umas 30 gramas de super clareadora, para 2 centímetros, 1 centímetro linear do mix cinza. No caso, se você quer neutralizar mais o fundo, ok? Neste caso, eu vou utilizar um oxigenado, um oxidante de 30 volumes. Por quê? Eu preciso apenas de 3 tons, ok? Eu preciso de 3 tons de clareamento. Então, eu uso uma super clareadora em creme, mais 30 volumes de oxidante, tá ok? Para justamente chegar nesses 3 tons. Então, até 2,5 tons, 3 tons, eu trabalho dessa forma. Não tem necessidade de eu utilizar, né? Eu utilizar o 40 volumes, tá ok? Então, eu faço esse ponto e falo, é muito importante vocês prestarem atenção se o cabelo precisa de uma descoloração ou não precisa, porque eu vou manter a saúde do fio dela, visando que esse fio, ele é fino, tá ok, pessoal? Um outro detalhe, eu não vou fazer uma mecha atrás da outra, vocês vão ver que eu vou trabalhar com bastante sutileza, porque ela tem uma quantidade moderada de cabelo e é um cabelo muito fino. Se eu deixar toda a ponta dela claro, também não vai criar um contraste, uma brincadeira de mostrar as camadas, porque o que eu quero? Eu não quero personalizar o meu corte, eu não quero evidenciar as camadas que eu fiz, então eu tenho que sempre prestar atenção nisso. O que eu quero mostrar desse corte? E um outro detalhe, esse contraste também, esse efeito que eu vou utilizar, ele vai criar uma ilusão de que ela tem mais cabelo, vai dar mais volume, né? Vou criar uma profundidade dando mais volume para o cabelo dela. Então acompanhe. Vamos iniciar aqui o processo, né, da aplicação da cor. Então, eu vou trabalhar linhas diagonais. Eu até coloquei aqui esse papel para ficar mais fácil a visualização de vocês, né, para criar esse contraste aqui com o branco. E eu vou usar aquela técnica, em vez de eu eriçar com o pente, eu vou utilizar o secador. Lembrando que o cabelo dela é fino, né? Ó, então eu venho aqui, quanto mais sutil eu quero, eu seguro na ponta e vou tirando esses cabelinhos, ó, mais curtinhos. É ele que vai criar o sombreado que eu preciso. Quanto mais eu segurar na ponta, mais cabelo eu tiro aqui, ó. Mais sombra eu crio na raiz. Nesse caso eu vou utilizar a plaquete, não vou utilizar a papel alumínio, tá ok? Por quê? Porque eu vou carregar mais a ponta dela, ok? Ó, pego novamente, encaixo lá próximo da raiz, porque a minha ideia é trabalhar comprimento e pontas, ó. Eu venho aqui e solto esse cabelinho aqui. Vou para a segunda mecha, ok? Pego novamente. Vou deixar mechas mais largas, porque, como eu disse para vocês, eu quero um contraste. Essa mecha de cima não vai pegar na de baixo, tá? Separo aqui, ó, mais uma seção. Trago esse cabelo para cá. Pego meu secador. Velocidade mínima, seguro bem na ponta. Calor também médio. E ó, respeito a divisão. E vou tirando todo esse cabelinho que tá aqui, ó. Ó, tiro esses cabelinhos novinhos. Venho aqui. Encaixo a plaquete. Posso também iniciar a aplicação com pincel, né, esfumando aqui, e depois vir com a plaquete no final. Como essa plaquete ela tem uns dentinhos, ela me ajuda bastante a retirar o excesso do produto, né? Então, ó, eu vou bem sutil, eu tô só, olha aqui, ó, criando um efeito no cabelinho dela, uma iluminação bem leve, né, ó, sempre presta atenção aqui.
criar um efeito aqui bem levezinho, um efeito de queimado de sol no cabelinho dela, que é justamente apenas para evidenciar o meu corte, né? Valorizar o corte que eu fiz, né? Vou tirar aqui mais um pouquinho menos aqui. A gente trabalhar bem sutil, ó. Só uma iluminação bem leve, personalizando aí o visual para a Nath, né? Olha só. Pega mais uma mecha, pega o secador. Muito melhor do que a gente... Esse cabelo que eu estou separando aqui é o cabelo que vai me ajudar, né, a criar aquele sombreado da raiz, sem precisar esfumar, né? No final, ficar esfumando a raiz do cabelo. Então, encaixo aqui, ó. Seguro. Venho com produto, só um pouquinho de produto, não precisa ser muito. Olha como a plaquete me ajuda a retirar, né, a quantidade, né, o excesso de produto. Por quê? Eu estou trabalhando com uma clareadora, né, uma coloração clareadora. E ela é diferente do descolorante. Ela tem um limite de clareamento. Utilizei aqui uma clareadora natural com oxidante de 30 volumes. Só para a gente criar esse contraste aqui. Leve. Bem leve no cabelo dela. Pessoal, eu digo sempre o seguinte, a transformação, ela necessariamente não precisa ser uma transformação radical. Ela pode ser uma transformação sutil. Qual que é o intuito da cor? Eu penso sempre cor e corte junto? Você sabe que eu vou contar um caso para vocês aqui. Às vezes tem clientes que chegam no salão extremamente loiras, né? Só que, às vezes, a mecha está toda escondida. A mecha está escondida porque o corte está escondendo. Aí, o cliente chega, eu faço o corte, ela fala, nossa, você me deixou mais loira. Mas por que eu deixei ela mais loira? Porque eu observei a linha que foi feita as mechas para eu trabalhar a linha do meu corte. Então, sempre eu tenho que trabalhar casado, a linha da cor com a linha do corte, ó. Eu vou proceder da mesma forma, né, dos dois lados. Trazendo aqui, mais uma vez, uma quantidade pequena de produto, tirando o excesso, olha lá. Vou aqui, posso dar uma pincelada aqui, ó. Venho lá de novo, ó, tiro o excesso do produto. Quanto mais eu aproximar aqui, eu crio um contraste maior, né, mais próximo da raiz, bem leve, onde eu quero. Eu vou trazendo esse cabelinho aqui. E assim eu vou proceder na parte de trás toda. Fiz a aplicação em toda a parte de trás, como eu mostrei para vocês, né? Na diagonal. E agora eu passei aqui para a parte frontal. Deixo a primeira mecha para criar um contraste. Para quando ela for amarrar o cabelo. Aí aqui vem com o secador novamente. Faço aqui a limpeza, né, ó. Puxo esses fiozinhos, tem alguns fiozinhos aqui também, ó. E aí venho com a cor aqui, ó. Faço, ó, aproximo um pouco aqui. Perceba que eu estou pincelando pela parte de cima, então não tem produto embaixo, tá, pessoal? Por isso que não. Tomo bastante cuidado aqui, ó. Eu venho aqui. E aí quando chega na ponta, agora eu vou carregar um pouquinho mais a ponta, que aí eu quero a ponta toda mais clarinha. Posso jogar um pouquinho mais para trás, né? Para acompanhar aqui o contraste em cima da base. Prendo aqui. E aí venho mais uma mechinha. Estou separando uma média de 1 centímetro. O cabelo dela é fino, tá? Então, tem que respeitar. Outra coisa também, como eu falei anteriormente, respeitar essa transformação, né? Uma transformação sutil. A cor aqui, ela vai só trazer uma evidência para as minhas camadas. Não é para ela ficar com aquele aspecto de mecha, aquele cabelo marcado com mechas.
é só para criar uma luminosidade leve, né? Uma luminosidade aí de um clareamento bem leve, só para criar esse efeito queimadinho de sol, bem sutil, né? Vou repetir, né? Nem toda mudança tem que ser radical, pessoal. A gente tem que tomar bastante cuidado para não colocar o nosso gosto, né, à frente da cliente. Colocar a nossa vontade. Às vezes nós vamos até um curso, aprendemos aí uma técnica nova, tal, e aí aquela vontade, né, de colocar em prática e tudo mais. E aí você coloca em prática, às vezes, numa pessoa que não cabe, né? Não cabe. Às vezes uma mudança radical para alguém é uma mudança sutil. Vamos escutar mais as nossas clientes, né? Ó, eu vou dar continuidade, tá vendo que vai ficando bem fininho aqui, bem sutil, ó. Eu vou dar continuidade desse lado, aproximo mais a raiz. Venho aqui, ó, apoio, coloco a minha plaquete, só vou carregar dos dois lados a ponta, né, ó. Olha que bacana. Aí eu prendo aqui para não sair do lugar. Eu vou finalizar todo esse lado e vou fazer o mesmo no outro. Aí, logo em seguida, eu vou trabalhar o topo. Agora eu vou fazer a parte superior, né? Eu fiz a frontal. Percebam que já vai dando um clareamento. Lembrando que é um clareamento leve, só para evidenciar as camadas. Divido aqui a primeira mecha. Vou utilizar o secador aqui. Da mesma forma, perceba que não embaraça. Poderia utilizar um papel alumínio? Poderia também, né? Para fazer o processo da mecha, sem problema nenhum. Fiquem à vontade para usar um alumínio, um papel para mecha, o que vocês tiverem aí de preferência, tá ok, pessoal? É o seguinte, pelo tempo que eu estou demorando para aplicar, porque eu estou explicando para vocês passo a passo, eu descartei o restinho do produto que eu fiz e preparei uma nova mistura. Lembrando que eu estou utilizando um clareador, tá? Um super clareador com oxidante de 30 volumes, na proporção de 1:2. Então, uma parte, 30 gramas ou 20 gramas do creme clareador, para o dobro, né? 60 gramas ou 40 gramas de oxidante de 30 volumes. E aqui, ó, eu venho fazendo um efeito mais esfumadinho, aproximo um pouquinho mais da raiz. Separei aqui um pedacinho de papel aqui para colocar aqui embaixo, só para não pegar, ó, na parte de baixo. Encaixo aqui. Vou utilizar esse mesmo papel aqui, um papel manteiga, né? Vai ficar fácil para vocês olharem, para vocês visualizarem aqui. Faço essa aplicação aqui para vocês. Carrega um pouquinho mais de produto, que ele vai servir como base para o restante, né? Ó, trago ele retinho aqui, deixo ele aqui. Vou tirar mais uma mechinha. Vamos tirando em linha reta. Tiro mais uma. Separo mais uma mecha aqui. Coloco para a lateral. Olha só. Secador, ó, pessoal, essa técnica do secador é muito bacana, né? Por quê? Porque, ó, separa os fios sem embaraçar, né? Então, separo todos os cabelinhos. Lembrando que a textura do cabelo dela é fina. Vocês percebam que tem bastante fiozinho novo, ó. Desta forma os fios ficam inteiros, né? A mesma quantidade de raiz à ponta. Aí eu vou puxar esse cabelinho para o lado, colocar ele aqui para o lado, esse para o outro, olha lá. E vou
unir essa parte, ó, novamente, próximo da raiz, dosa a quantidade de produto. Por que eu tô aproximando? Porque eu tenho um cabelinho que eu, né, separei mais fino, que já vai criar um sombreado. A única coisa que eu faço é o depósito do produto, que é menor, né, ó. Olha que bacana. E aqui eu já posso fazer isso, ó. Em vez de colocar plaquete, eu já venho aqui na minha base, olha. Coloco junto aqui, porque eu quero que ele fique mais, ó. Perfeito aí, ó. Bem de leve, para criar esse contraste aí na ponta dela. Vou tirar mais uma mechinha. E assim eu vou até a parte frontal, né? Vou dividindo aqui, ó, uma média de 1 centímetro. Bem tranquilo. Tranquilo também porque, né? Vou repetir aqui novamente. Eu preparei e fiz mais uma mistura. Pessoal, por favor, tomem cuidado, porque às vezes você mistura uma quantidade e deixa essa quantidade até o final. E aí o que acontece? Esse produto ele age na cumbuca da mesma forma que ele está agindo no cabelo, né? Então você vai perder a potência do produto. E aí vai chegar na parte frontal, vocês vão não ter o máximo de clareamento, aproveitamento desse produto, né? É isso aí. Então vou aqui, aplicação até o final. Depois a gente vai aguardar um tempo de pausa aí, tá ok? Esse tempo de pausa, ele varia, tá? Então é 45 minutos a 60, mas a média é 45 minutos, tá ok? Para 3 tons, 45 ele já me entrega os 3 tons que eu preciso. E é isso aí, pessoal. Vou finalizar a aplicação aqui. E logo mais eu mostro o resultado para vocês. E aqui está o resultado final do cabelo da Nath. Muita naturalidade. Eu vou virar aqui para vocês verem. Olha que coisa incrível. Resultado fantástico, ó. Vou dividir bem aqui. É porque profissional gosta de ver os detalhes, né? A parte de dentro e tudo mais. Olha só essa naturalidade dentro da proposta para fazer uma marcação aí leve nas camadas, né? Criar um efeito de volume no cabelo dela. Percebam o brilho, ó. O esfumado de raiz, eu não esfumei. Esse sombreado de raiz, ele não foi esfumado com cor. Foi aquela técnica do secador, ó, que deu esse resultado. E pontas mais claras. Dentro da proposta da brincadeira que nós fizemos aí no Reels, né? A gente fez uma brincadeira aí para ver se ia ser platinada e caiu no moreno iluminada. Então eu fiz aqui um visual bem personalizado para a Nath, ó. Ficou bem bacana mesmo. Os dois lados, deixa eu mostrar o outro lado para vocês. Então assim, como eu disse, né, anteriormente, a mudança, ela tem que ser personalizada, ela não precisa ser radical. Não é verdade? Olha aqui, ó, um corte que trouxe um pouco mais de volume para o cabelo dela, um movimento, ó, uma franja um pouco mais curta, olha que legal, né? Aquele início que eu fiz aqui, com a marcação do corte, bastante movimento no cabelo dela, bastante leveza, é um cabelo fino, por isso que eu não utilizei descoloração, poderia ter utilizado, claro, com bastante cuidado, uma emulsão de 5 volumes, mas não era a proposta, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, o resultado, ó, incrível. Que a proposta era justamente essa, trazer um queimado de sol, trazer esse efeito de naturalidade, valorizando aí, ó, o corte que eu fiz nela. Vou dar mais uma viradinha para vocês verem. Olha que bacana, olha que resultado legal. Muita naturalidade, vocês veem, não tem marcação nenhuma. Vejam esses detalhes, ó. Então é isso, pessoal. Esse cabelo aqui, um cabelo personalizado para ela, né? Um cabelo pensando, esses vídeos que nós estamos fazendo aqui, é na cliente aí no seu salão, não é verdade? É uma textura de cabelo, o cabelo da Nath, ela tem a característica de uma cliente que frequenta o seu salão, né? O cabelo que tem uma textura fina, ela tem uma questão de um cabelo médio,
ela curte esse cabelo médio, ela só queria, né, a gente pensar no movimento aí nesse cabelo. Então é isso, é o cabelo do dia a dia que eu venho trazer para vocês, é esse passo a passo para você usar aí no seu salão, e é isso que é muito bacana, pessoal. Gostaria de agradecer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, assim você será avisado toda vez que eu subir um conteúdo. Coloque aí, ó, nos comentários o que você achou desse cabelo e também coloque sugestões aí. Compartilhe esse vídeo e aí cada vez mais vamos fortalecer o canal para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Um forte abraço do Rordan, que sejamos luz na vida das pessoas e até o próximo vídeo.